Um, dois, três, gravando. 1, 2, 3, gravando. 1, 2, 3, gravando. Está no ar, Papo da Hora. Começando mais um Papo da Hora pra você aqui no YouTube, também no Instagram. E eu tô com esse fone aqui que faz 2 meses que eu tô tentando arrumar, mas estamos desse jeito. Estamos começando, tá bom? Mais um podcast pra você. Nessa manhã, tarde ou noite, não sei qual é o horário que você está assistindo o podcast, tá? Sejam todos bem-vindos, já vai compartilhando, marcando seus amigos, marcando a família, porque o nosso bate-papo de hoje, ó, é chique demais. Daqui a pouquinho vou apresentar, juntamente com a Araceli, as nossas convidadas. Antes eu gostaria de estar agradecendo os nossos parceiros, né, que sempre estão conosco aqui no Papo da Hora, a Barbearia do Palosa na Coab 4, daqui a pouquinho tem mais informações para vocês. Também a Paixão Lingerie junto com a gente, tá bom? Você mulher de Jaboticabal, que gosta de uma lingerie, que gosta de se vestir bem, ou você marido que quer presentear a sua esposa ou sua namorada, tá bom? Paixão Lingerie pra você. E aqui nessa bancada ela, a Araceli, né? Quem não conhece a Araceli, seja bem-vinda, Araceli. Olá pessoal, eu sou a Araceli Pinho, venho aqui trazer conversas inspiradoras para vocês, vai ser uma conversa super legal. E vamos lá, né, Augusto? E eu quero apresentar aqui para vocês 2 parceiros nossos, né? Que eu quero falar um pouco sobre eles, que é o Mazeu, comunicação visual. Você que precisa dar uma repaginada na sua empresa, na fachada da sua empresa. A comunicação hoje em dia é um fator muito importante. Segue lá na página do Mazeu, vou deixar aqui, ó, o Instagram do Mazeu, o telefone, entre em contato. Melhore a comunicação visual da sua empresa. Estamos também, hoje está propício, né, gente, esse friozinho com a Empório Flor de Sal. A Empório Flor de Sal oferece cafés, pães, e agora com a novidade do almoço, né, e sábado tem a feijoada especial, né, Augusto? É isso aí, feijoada com caipirinha. Caipirinha ainda, gente, é muito saboroso, vale a pena experimentar essa experiência. É muito bom, recomendo, viu? Ó, você recomenda? dá água na boca. E de sexta-feira é o famoso a parmegiana. E com chefe tudo lá no Empório, tá, gente? Vocês não podem perder essa experiência. E hoje o nosso bate-papo, ele é para você homem, você mulher, você adolescente, você jovem, você de Jaboticabal, da nossa região, de todo o nosso país, da onde você estiver assistindo. Hoje vamos tratar sobre ansiedade. Quem não é ansioso? Quem nunca ficou ansioso, né? E recebendo hoje aqui elas, né? Do grupo Sobreviver aqui de Jaboticabal, que tem um excelente trabalho, vem realizando um trabalho de excelência aqui. Temos a doutora Thaisa Cristina Del Vecchio. Seja bem-vinda. Obrigada, Augusto, pelo convite de estar junto aqui com a Marina, coordenadora do grupo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde mental, em especial sobre ansiedade. Eu tô um pouquinho ansioso. Então. Também. Tá todo mundo um pouquinho aqui, né? Depois a gente vai falar sobre essa ansiedade nossa. Isso, vamos falar. Também recebendo a doutora Marina Costa Matos Pfeiffer. Acertei? Acertou. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por tornar esse sábado, essa manhã, né, de friozinho, gostoso, tão especial pra gente, pro nosso trabalho enquanto Grupo Sobreviver. Agradecer mais uma vez minha amiga, parceira, idealizadora do grupo, a Thaisa Del Vecchio. Vamos juntas, Mais uma né, vez. falar um pouquinho sobre ansiedade, né, esse momento tão gostoso, mas importante para a comunidade, né, e saber um pouquinho sobre saúde mental de uma forma geral. Obrigada, Araceli. Obrigada, Augusto. Nesse episódio, a gente vai abordar um tema que é a ansiedade, que envolve vários tipos de ansiedade. Então, se preparem, gente, para uma conversa, assim, enriquecedora. Não.
se preparem para uma conversa maravilhosa, na qual a gente vai aprender muita coisa, conseguir levar muita mensagem, muito conhecimento para a população de Jaboticabal, que é a nossa intenção aqui, né, Augusto? Eu já falei, né? Quem nunca foi ansioso? Você é ansioso, ansiosa? Aliás, vamos perguntar para as doutoras, o que é ansiedade? Então vamos lá, vamos começar aqui a pensar um pouquinho sobre essa tal ansiedade que a gente tanto fala, estou ansioso, sou ansioso. Então é importante a gente entender o que realmente caracteriza a ansiedade, tá? Sim. A ansiedade, ela nos compõe enquanto seres humanos, então todos nós temos sim ansiedade, tá? Ela pode ser positiva, quanto ela pode ser negativa. Quando vocês fizeram o convite para o Grupo Sobreviver estar aqui, me senti ansiosa de estar aqui. E isso me motivou a me organizar, né? Me impulsionou a pensar sobre estar aqui hoje. Então, isso é uma ansiedade, né? Mas também temos ansiedade negativa, que é aquela que vai nos paralisar, que vai gerar um sofrimento significativo na nossa vida. Mas a ansiedade nada mais é do que uma antecipação emocional esperada frente a um evento novo, um evento que nos dá medo, porque é novo na nossa vida, né? Que nos gera medo, expectativa. Então, é esperado, quando passamos por esses momentos, sentir a ansiedade. Agora, quando essa ansiedade começa a ganhar uma intensidade muito grande, né, que ela gera um transtorno na vida da pessoa, a gente entende que ela é uma ansiedade patológica, uma ansiedade clínica que merece um cuidado e uma atenção mais de perto, né? Então, para a gente pensar que é um transtorno de ansiedade, o nome já diz, é um transtorno, gera um transtorno na vida da pessoa. Então, a gente precisa que esses sinais e sintomas, ele acompanhe essa pessoa por no mínimo 6 meses. Tá? E que essa pessoa, então, tenha um medo excessivo, uma preocupação excessiva, uma apreensão. Agora, estou aqui ansiosa hoje por estar aqui com vocês, numa situação diferente. Então, estou ansiosa. Quando eu sair daqui, essa mão fria vai passar, né? Esse desconforto abdominal vai passar. Essa tensão, né? Isso é natural, É esperado natural. que a gente viva. Então, a gente precisa começar a entender um pouquinho o que é uma ansiedade natural do nosso dia a dia e qual é aquela ansiedade que está nos prejudicando, né? Uma vez que a gente tem um dado importante, né, Má? Que, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo. Então, a gente precisa começar a entender, porque hoje em dia é muito comum as pessoas se diagnosticarem: sou ansioso, estou com ansiedade. Mas será que é uma ansiedade saudável, né? Esperada, que nos compõe enquanto seres humanos, ou é uma ansiedade que está prejudicando a sua funcionalidade, a sua rotina do dia a dia? É importante da gente colocar que, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Nós, enquanto seres humanos, nós somos dotados de sentimentos e emoções. Então, como a Thaisa colocou, né, assim como a gente fica feliz, assim como a gente cria expectativa, assim como a gente vibra com uma conquista nossa diária, a gente também tem o nosso lado que sofre, que fica ansioso, que sente medo, que tem preocupações diárias, que se entristece. Hoje em dia falamos, sim, de uma tristeza também saudável. A tristeza, ela é importante de existir exatamente para ela tirar a gente da nossa zona de conforto, né? Da gente sair daquele lugarzinho que a gente ocupa para entender o que nós estamos sentindo. A ansiedade também é da mesma forma. Então, se a gente tem um desafio, quem nunca se sentiu ansioso por uma entrevista de emprego? Eu fui o que mais se senti. Quem nunca ficou ansioso porque ia casar? Né? Passou aquele dia naquela ansiedade, seja do lado da noiva, seja do lado do noivo, seja do lado dos familiares. Quem nunca ficou ansioso porque naquele dia ia ganhar um bebê? Estamos falando de uma ansiedade saudável, de uma ansiedade esperada, de uma ansiedade normal, que faz parte da gente.
Mas se a gente começa a ficar atento a determinados sintomas, né, que começam a surgir de uma forma mais recorrente, mais diária, excessiva, obsessiva, porque a gente pode sim ter pensamentos recorrentes, obsessivos, como consequência de uma ansiedade, de um quadro ansioso. Então, a partir do momento que esses sintomas passam a interferir no nosso dia a dia, aí nós temos uma ansiedade patológica. Araceli. Uma pergunta assim que até tá meio que fora, assim, mas eu achei... Doutora, eu queria fazer uma pergunta. No caso da ansiedade boa, né? Hoje em dia a gente vive num mundo, assim, posso falar por mim, muito corrido, né? Então, assim, eu estou em diversos ambientes como qualquer outra pessoa, qualquer empresário, qualquer pessoa que trabalhe. E, assim, a gente passa, assim, por muitas ansiedades boas, né? Porque é natural, cada hora é um momento, cada hora é um ambiente. Essa ansiedade boa pode se transformar numa ansiedade patológica? Sim, ela pode ocorrer, né? Depende da maneira como você lida com os sintomas que você está tendo, com essa ansiedade que está surgindo. Então, se naquele dia você tinha que lidar com um fornecedor, por exemplo, você criou uma expectativa, existe uma relação ali, existe um vínculo, mas você ficou ansiosa por conta de algo que você teria que resolver com ele. É o que a Thaisa colocou. Existe aquela ansiedade natural porque você tinha uma situação para resolver. De repente, aquela situação foi resolvida e a situação se encerrou ali naquele momento e você tocou o seu dia de forma natural. Era uma ansiedade que era necessária naquele momento. Sim. Mas se você percebe que aí você foi para casa, você notou que tem algo diferente com você, seu sono de certa forma já não foi o mesmo das noites anteriores, no dia seguinte você voltou e você se sentiu mais tensa, se aquilo persiste, é importante que você fique atento a esses sintomas que até então não aparecia, né? Para você ir em busca de entender por que você está se sentindo daquela forma. Porque pode ter sido fruto dessa situação, né? Que você tanto se preparou, ficou ansiosa para aquilo, mas que de certa forma interferiu na sua rotina. A ansiedade é um autocontrole que temos que ter. Pode-se dizer assim ou não? A ansiedade a gente antecipa uma situação, né? A gente antecipa emocionalmente uma situação que vai ser vivida. Mas trabalhar autocontrole, o autoconhecimento, tudo isso ajuda a gente a lidar melhor com toda essa ansiedade. Eu costumo brincar muito com os pacientes, né? Explicando um pouquinho a questão da ansiedade esperada, da ansiedade patológica, brincando com eles no seguinte: se eu não tenho ansiedade, quando eu vou atravessar a rua, como que seria? Então, quando eu tenho ansiedade, eu vou atravessar a rua, eu olho para um lado, eu olho para o outro, porque eu tenho medo de ser atropelada, né? O que acontece quando essa ansiedade já está exagerada? Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu atravesso a rua, mas eu continuo achando que algo vai acontecer comigo. Então, percebe a intensidade da diferença do que seria do normal e pro patológico? Sim, perfeito, né, Augusto? A doutora falou da ansiedade, a boa ansiedade, vamos dizer assim. Então, estar ansioso não é algo ruim, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, é inclusive um mecanismo de defesa, né? É como a Thaisa está colocando. O que vai ser ruim, vamos usar desse exemplo que ela trouxe. Vai ser ruim a partir do momento que começar a interferir no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu sei que eu vou atravessar a rua nessa faixa de pedestre que tem aqui na Rui Barbosa. Mas eu fiquei tão ansiosa com aquilo que eu cheguei meia hora antes. Porque eu fiquei com tanto medo de me acontecer algo que eu preferi vir meia hora antes, estacionar meu carro para eu ter certeza que eu ia conseguir atravessar na faixa. Aquilo já está interferindo no seu dia a dia. Naquele dia já interferiu, né? Deixou de ser saudável. Né? Eu já sofri com ansiedade há algum tempo atrás, que eu tinha que descontar em comer chocolate. Aí já não é algo bom, né?
Quando a gente começa a perceber que já está tendo algumas disfunções na nossa rotina do sono, da alimentação, né, de sinais e sintomas mais intensos, aí é importante a gente começar a se policiar, talvez buscar uma ajuda específica, porque realmente pode estar sendo disfuncional o lidar com toda essa ansiedade. Assim, quando eu, percebo, percebi uma situação na qual eu não estou me sentindo bem. Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Qual a primeira ajuda que ela tem que procurar a partir do momento que ela se sente que não está mais aguentando aquela situação, não está tendo mais controle daquela ansiedade? Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar se eu preciso de ajuda em um caso de um transtorno de ansiedade é a gente pensar o tempo que isso está levando, né? A intensidade desses sinais e sintomas. Foi um evento isolado que me deixou muito ansiosa? É esperado. Agora, todos os eventos, todos os acontecimentos da minha vida têm me deixado muito ansiosa. Eu não estou conseguindo lidar com os sinais. Quando eu falo em sinais e sintomas, a gente está falando de reações físicas, né? A mão fria, né? O coração que sente que está disparado, a falta de ar. Muito comum as pessoas procurarem ajuda, muitas vezes, no momento de um ataque de ansiedade, é falar que está com falta de ar. Né? Então, quando começa a ter muitos sinais e sintomas e o tempo está muito prolongado, aí é importante a gente buscar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, rever as nossas rotinas, né? Como que está a nossa qualidade de vida. Aí é importante a gente se policiar, sim. A própria alteração de humor, né? A alteração do sono, da alimentação, né? Então, passa a ficar nítido que tem alguma coisa que não está bem comigo mesma. Né? Então, você passa a se perceber de uma outra forma, exatamente porque aquilo começa a trazer algumas dificuldades para o seu dia a dia. A ansiedade atinge somente adultos ou não? Infelizmente, não. Não. Ela é democrática. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós, né, estamos aí vulneráveis, né, a ter um quadro de ansiedade clínico, com toda certeza, e principalmente nesse mundo contemporâneo. Eu acredito que a gente vem observando muitas pesquisas aumentando, né, os quadros de transtornos de ansiedade em diversas faixas etárias. A doutora pode abranger um pouco mais em relação à ansiedade sobre os adolescentes? Eu percebo, que há uma grande preocupação de pais, não saber como lidar, se é uma fase de aborrecência, né, que a gente fala, revolta, quer bater de frente com o pai, ou se é mesmo uma ansiedade, né, que pode levar, né, às coisas mais graves, né. Então, eu percebo muito a preocupação hoje em dia em relação a esse nicho que anteriormente não era tão afetado. Tô certa? O que você pode me falar sobre isso? Eles passaram também a demonstrar mais, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, né? Existe essa necessidade, não só, claro, com os adolescentes, mas os adultos também. Houve esse reconhecimento, né, de si mesmo, de que tem alguma coisa que não está legal comigo. E eles, nesse sentido, eles têm demonstrado mais, principalmente quando algo não vai bem. Então, a primeira referência deles, né, é dentro de casa, é com a família. E aí, por muitas vezes, a gente percebe, por exemplo, quando eu trouxe o caso da alteração de humor, o pai e a mãe também tendem a perceber que ele também está diferente nesse sentido, né? Olha, eu estou percebendo que você tem conversado com a gente de uma forma, mais agressiva, ele está com raiva, ou a gente tem tido muitos relatos né? Ele tem se isolado, tem preferido ficar no quarto, não quer conversar mais com a gente. Acho importante cada vez mais dos pais tentarem se aproximar, né? Tentar entender o porquê que ele está dessa forma, né? Não reforçar aspectos do ponto de vista negativo. Ele já está demonstrando ali que algo não está normal. Que ele precisa, né, de ajuda. Que ele precisa de ajuda. Às vezes, ele mesmo não consegue identificar e não consegue mostrar.
temos adolescentes que demonstram, mas também temos adolescentes que não conseguem passar isso. Eu estou falando até, inclusive, com relação aos familiares, mas às vezes ele pode não conseguir demonstrar em casa, pode demonstrar na escola, pode demonstrar com um amigo do qual ele se identifica, né? Mas ele vai, em algum momento, dar algum sinal de que ele está precisando de ajuda. E aí cabe cada vez mais a nós que estamos próximos a eles, a demonstrar, né, uma empatia, uma aproximação diferente para a gente poder ajudá-los nesse sentido. Acredito que hoje em dia seria um tema, assim, que eu acho que deveria ser muito, assim, debatido nas escolas, né? Eu acho que, assim, a gente vive um momento, né, pós-pandemia, né, que ficaram muitas sequelas, né? Tantos em adolescente, qualquer setor. E eu acredito que as escolas, né, vocês sentem a procura de empresas, escolas, procurando o atendimento, a ajuda. As escolas, assim, nós percebemos enquanto grupo, as escolas nos procuraram muito, né, no retorno das aulas, de como lidar, como receber essas crianças, esses adolescentes que ficaram tanto tempo em casa, que mudaram tanto a rotina. Então, nós percebemos, sim, as escolas literalmente perdidas, né, em como tá lidando com essa nova realidade. Mas uma coisa que você falou, Ana... esqueci. Araceli. Uma coisa que você falou, Araceli, que eu acho que é muito importante, que a gente ainda está colhendo os frutos da pós-pandemia. Sim. Né? Todo mundo ficou ali, naquele momento de caos, muito preocupado com os impactos da pandemia, mas as pesquisas nos mostram que o impacto da pandemia ainda está vindo. A gente está começando a colher esses frutos agora. Né? Então, a gente pensa que aí de 5 a 10 anos pós-pandemia, muita coisa ainda pode acontecer. Né? Então, a gente já entende que a depressão, né, o transtorno depressivo maior e o transtorno de ansiedade, ele já era, né, algo alarmante no Brasil. Olha que fato, gente. 5 a 10 anos, a gente ainda tem que lidar com essa situação ainda. Porque a pandemia, ela constituiu, né, na nossa rotina, muitos desencadeadores de uma forma muito rápida e muito intensa, né? De um dia para o outro, a gente passou a conviver com o medo, passou a conviver com vulnerabilidades, com as incertezas, né? Com a mudança de rotina. Do dia para o outro, a gente precisou se readaptar, se reorganizar. E isso... com certeza teve um impacto momentâneo, mas o que isso vai gerar a longo prazo, a gente ainda está colhendo, tá? E acho que aí que é muito importante a gente pensar no que, né, as instituições, o que a gente está pensando em políticas públicas de saúde mental, porque é a longo prazo que a gente vai ver isso, né? As pesquisas mostram que o aumento de casos de burnout, né, que é o estresse relacionado ao trabalho, vem aumentando. Transtorno de estresse pós-traumático, que tem muito a ver com esse período da pandemia. Então, a gente já tinha depressão e a gente já tinha ansiedade. E agora está vindo aí outras possibilidades importantes que a gente ainda vai colher esses frutos, né? É muito triste falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente trazer essa informação até para as pessoas começarem a se policiar, a se perceber, e que se algo não estiver bacana, legal aí na sua rotina, buscar ajuda, né? O quanto antes. E dessa forma a gente cuida do próximo também, né? Sim, com certeza. E até, aproveitando a fala da Thaisa, reconhecer cada vez mais a necessidade, né, de cuidar, né? Não só de si mesmo, né? Então, como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso cuidar do outro, né? Antes de qualquer coisa, cuidando de si mesmo, né? Então, como que você tem uma empresa, você tem um comércio, você tem, enfim, uma situação que você tem uma relação com o outro. Como que você vai estar ali 100%, né, disponível para essa pessoa, se a gente também não cuida de nós mesmos, né? A gente enquanto psicólogo, a gente tem que cuidar de nós mesmos, para eu poder estar 100% diante daquele paciente que está em sofrimento e que está buscando ajuda. É algo que a pandemia trouxe, assim, que para a gente foi extremamente positivo, e que bom que a gente tem espaços como esses,
né, que vocês, inclusive, estão nos oferecendo para falar de que houve um aumento, né, uma procura significativa, né, de ajuda, tanto para acompanhamento psicológico quanto para acompanhamento psiquiátrico. Exatamente em função disso, porque todo mundo começou a se ver numa situação de ansiedade, de uma tristeza mais acentuada, de um quadro depressivo e reconheceu a necessidade de procurar ajuda. Nós tivemos casos de pessoas que já estavam em sofrimento intenso e a pandemia só intensificou isso. Né? Então, foi a partir do momento daquele sofrimento, foi a partir do momento daquilo que não estava legal, que ele estava sentindo, que ele resolveu procurar ajuda. Então, isso foi muito positivo, né? E pra gente, cada vez mais que pode, inclusive, se colocar nessa condição de ajudar, de exercer o nosso trabalho, né? De ajudar a pessoa a retomar essa condição emocional de uma forma mais saudável. No meu dia a dia, eu lido muito com a aparência das pessoas, né? Então, eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas com a aparência externa e deixando de cuidar do interno, ultimamente. Ou eu posso estar enganada? Porque eu acredito que as pessoas se preocupam tanto com a aparência externa e por dentro estão totalmente machucadas. Eu acho que essa sua fala tem muito sentido, sim, né? Hoje as redes sociais nos mostram muito isso, né? As pessoas postam fotos na academia, né? Tinha um treino pago. Aí às vezes a gente brinca, por que ninguém posta a terapia paga da semana? Né? Que medo é esse da gente poder mostrar que a gente cuida internamente, da mesma forma que a gente cuida do externo. Eu não consigo, né, mensurar uma pessoa bem externamente se não estiver bem internamente, e o contrário também, né? Eu acho que é uma cíclica necessária para o ser humano se desenvolver bem. Estar bem consigo mesmo é estar bem interna e externamente, né? Mas hoje a gente vive muito essa cultura da perfeição, do belo, né? E eu acredito que isso também tem um fator importante aí nas nossas ansiedades, né? É uma necessidade tão grande de sempre estar bem, de sempre estar bonita, de postar a melhor foto. E com certeza isso gera uma ansiedade talvez importante da gente começar a pensar, né? E até mesmo daquilo que a gente sempre conversa, né? Até que ponto o ter algo vai suprir uma necessidade interna, né? Nossa. Perfeito. Né? Então, muitas vezes acaba vendo, né, em algo material, inclusive, né, uma necessidade de suprir ali um sentimento ruim, né, um vazio interno mesmo. E aí acaba encontrando, né, essa alternativa que é momentânea, né, é daquele momento, né? Então, eu vou lá comer um doce, né? Quantas vezes, né? Hoje eu mereço, né, tomar um sorvete. Hoje eu mereço comer uma fatia de bolo. Hoje eu mereço comprar um conjunto de lingerie que eu vi, né, a Araceli postando e eu quero para mim. Mas a gente sabe que depois, consequentemente, aquilo vai durar, né, de acordo com aquela necessidade que existia, talvez um dia, talvez uma semana, mas ela vai voltar a se sentir da mesma forma posteriormente. Tem um teórico que eu acompanho, que ele tem um livro que se chama Você Quer o que Você Deseja? E no livro ele descreve muito essa sensação. Eu quero, eu vou lá, eu conquisto, mas ainda fica um vazio. Sim. Né? Porque não é o de fora, é o de dentro. De dentro. Doutora, vamos repetir essa frase aí, Augusto, pra gente fazer. Que eu falei. Esse corte vai ficar perfeito. Caramba, o que foi que eu falei? O nome do livro. Tá. Então, vamos lá. Então, tem um autor que eu acompanho, que eu gosto muito, que ele tem um livro que se chama Você Quer o que Você Deseja? Né? E no livro ele descreve muito essa fala que a Marina trouxe, que a gente busca, a gente conquista, e na hora que a gente conquistou, ainda fica um vazio.
Porque não é só o ter, né? É o motivo desse ter, é o que isso vai gerar na nossa vida. Por que eu tenho hoje isso, amanhã eu quero outro, eu tô sempre nessa busca. Claro que isso gera uma ansiedade, né? Em alguns casos até outros tipos de transtorno. Então é muito importante a gente pensar como que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Às vezes eu me policio muito, mas por que eu quero isso? Eu quero porque eu quero porque eu preciso, eu quero porque a nossa cultura nos coloca como eu preciso ter, porque todo mundo tem, né? Então eu acho que isso é um tema importante também para a gente poder estar refletindo, aprofundando aí no nosso dia a dia. Sim. E como a gente encontra isso nos consultórios, né? Pessoas externamente perfeitas, né? E internamente vazias. Triste isso, né? Por isso, a necessidade, né, do exercício do autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu também consigo administrar o que eu estou sentindo. E aí a gente retoma lá no início com relação à ansiedade boa e ansiedade patológica. Porque se eu me conheço, se eu administro o que eu sinto, eu diminuo significativamente as chances de eu sofrer com isso. Eu vou atravessar na faixa de pedestre no momento que é correto. Não vou antecipar. Eu vou comer a fatia de bolo porque eu estava com vontade. E não porque... não tirei uma nota boa, então hoje eu mereço, né? Como se eu estivesse recompensando, né? Me recompensando, né? A gente ouve muito isso. Hoje meu dia não foi bom. Não foi bom. Então eu vou comer um doce, né? Eu vou dormir um pouco. Daí a gente sempre procura uma desculpa, na verdade. É uma fuga temporária, né? Exatamente. Que no momento, sim, traz um certo prazer. Né? A gente um alívio, sabe inclusive, tem um alívio. Né? Tem um alívio, tem uma recompensa, né? Cumpre o objetivo da recompensa. Mas é momentâneo. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que a ansiedade pode estar se tornando um transtorno mais sério e que eu devo procurar um profissional? Tá. A ansiedade generalizada, né, um transtorno de ansiedade, como a gente conversou em alguns momentos, ela precisa ter uma intensidade a longo prazo. A gente fala aí no mínimo de 6 meses, tendo esses sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, eles podem ser diversos, né? Então, a pessoa pode ter dor de cabeça. A insônia é um fator importante. Então, a pessoa não consegue mais dormir porque só fica pensando naquele evento, só fica pensando, né, o medo, como que eu vou organizar, como eu não vou. Então, o sono é muito prejudicado, né? A alteração alimentar, normalmente é para mais. Né? A pessoa acaba comendo mais como uma forma de tentar controlar essa ansiedade. Mas tem alguns casos também que a pessoa acaba deixando de comer. A gente tem essas reações físicas que a gente já conversou, né? A mão fria, o tremor, né? A sensação de desconforto abdominal. Uma tensão muscular, né? Muito intensa, fadiga, cansaço, perda de interesse, né? Até então, de coisas que eram frequentes da gente realizar. Começa a acontecer uma perda de interesse exatamente como evitação, né? Então, aquilo tá me deixando ansioso, eu prefiro evitar. Então, vai caindo um pouco o rendimento da pessoa também. Mas o clássico é a falta de ar. É a falta de ar. É o coração acelerado, né? É um estranhamento mesmo, né? Já é um principal sinal que, eu preciso procurar uma ajuda. Isso. Se isso tá te gerando incômodo, né? E como a Marina disse, você já tá evitando situações por não conseguir lidar com todos esses sinais, é importante buscar ajuda. Porque a gente começa a prejudicar o rendimento no trabalho, as relações sociais, né? E toda a nossa funcionalidade do dia a dia começa a ficar prejudicada. E fica muito nítido, né? Fica muito aparente, né? Eu tenho certeza que vocês, inclusive, devam ter exemplos, né, muito claros de pessoas que talvez vocês convivam ou mesmo de situações que vocês já viveram, né? A gente tem relatos também de um sintoma muito clássico que é o choro fácil, né? Então, às vezes a pessoa começa a chorar e ela não sabe por que ela tá chorando. E aí a gente vai conversar, a gente vai ver que ela estava extremamente ansiosa para passar por aquela experiência.
né? Então, aquilo mexe, né, de forma significativa com a pessoa, fica muito nítido, né? E não chorar numa ansiedade. Existe esse caso de não chorar? Porque eu acho que o não chorar, será que talvez pode fazer até mais mal do que chorar. Uhum. Eu costumo falar que nenhum o 8 ou 80, né? Não é chorar demais e não é chorar de menos. Não é se privar, né? Exatamente. Eu acho que se a gente tá tendo uma sensação, um sentimento, ele precisa ser expressado. Né? O que não dá é eu ficar chorando o mês inteiro seguido, né? Não querer mais fazer minhas atividades, não quero mais levantar da cama. E outra coisa é querer segurar tanto esse choro, porque eu não posso chorar, porque eu tenho que ser forte, né? Os homens, eu acho que sofrem muito mais do que as mulheres nesse sentido, porque a gente tem uma cultura de que o homem não chora. Sou macho. Se é homem ou é saquinho de pipoca, né? E isso gera, né, no adulto, possíveis transtornos muito significativos. Mas eu acredito que essa cobrança não tá só no homem ultimamente, né? A mulher, ela meio que pegou também isso pra ela, né? Eu sou a mulher perfeita, eu sou perfeita em todos os aspectos, né? Então, assim, ela às vezes meio que né? Não, eu não posso chorar, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser boa em todos os aspectos da vida, e às vezes ela acaba, né? Não dá conta. Não dá conta. Ela sofre com isso, ela né? acaba sofrendo com isso, ela né? entra nesse quadro de sofrimento, né? E aí acaba potencializando determinados sinais que já existem, né? Então, tudo bem, hoje era para eu... Vamos pegar um exemplo claro. Hoje era para eu começar a fazer o almoço às 11 horas da manhã, né? Mas, eu adiei e comecei a fazer 20 para meio-dia. Então, quer dizer, aquilo vai se somando, vai se potencializando até ela passar a não desempenhar mais essa tarefa, né? Ela entra em toda uma situação de sofrimento muito grande, a tal ponto de interferir, né, na vida dela. Eu no meio de mulheres, né? Então, no meio de amigas, assim, eu ouço muito. Eu vou morrer. Aquela batedeira, aquela sensação. Às vezes eu recebo mensagens no WhatsApp. Não, eu vou morrer. Essa sensação é só uma sensação ou pode ocasionar alguma coisa? A longo prazo, né? Se a gente não cuidar e não tratar desses ataques de pânico, pode começar a gerar outras complicações aí, né? Na nossa funcionalidade, com certeza. Mas num primeiro momento, não. Não vai morrer, a gente. sensação de um ataque de pânico é desesperadora. Sim. É terrível. Né? Acho que quem tem consegue descrever e realmente é assustador. Né? E aí é o primeiro indício. Tive um primeiro episódio, vamos buscar ajuda. Né? Porque a longo prazo, ficar nesse movimento de sofrimento intenso, já dá pra gente entender que a longo prazo isso não vai ser positivo, tá? Mas não se assustem, né? Vamos buscar aí estratégias para lidar com toda essa ansiedade. E se tiver muito difícil, vamos buscar ajuda. Temos várias estratégias de enfrentamento das nossas ansiedades. Então vamos lá, vamos saber se é mito ou verdade. A Araceli falou sobre o transtorno, eu vou morrer e tudo mais. Nunca mais terei transtorno de ansiedade, foi só uma fase, eu estou curado. A ansiedade tem cura ou não? Mito. Transtorno de ansiedade, ele é um transtorno, é um quadro psicopatológico que tem tratamento, a pessoa pode não ter os sintomas, né, ficar estável, mas ela tem esse quadro. Agora, a ansiedade nos compõe, tá? Como a gente falou, a ansiedade do dia a dia vai sempre estar presente na nossa vida. Se ela se tornou uma ansiedade patológica, é um quadro psicopatológico que vai ser cuidado a longo prazo. Tá? Existe tratamento, mas como a Thaisa colocou, é um transtorno. Aquilo traz uma mudança
para a nossa vida, né? Então, cura de forma específica? Não. Né? Tem como a gente também utilizar de recursos e estratégias. Aprender a lidar com aquilo que a gente está sentindo. Existe o tratamento, né? Tem como a gente voltar a desempenhar nossas atividades no dia a dia tranquilamente. É sim uma fase e vai passar. Mas no caso do transtorno em si, não. Tem como a gente especificar quais são os casos que se resolve somente com remédio e somente com terapia? Ou são ambos? Quando a gente fala de um transtorno, independente se é ansiedade, se é a própria depressão, ou enfim, qualquer outro, a gente parte da premissa que essa casadinha, né, entre a medicação e a psicoterapia é importante. Né? Casos leves de depressão, dá pra gente começar a fazer um tratamento só psicoterápico, Sim. Tá? E ir avaliando esse paciente se ele vai precisar de uma medicação ou não. Então, mas no geral, casos, né, de quadros psicopatológicos em si, a orientação é psicoterapia e a medicação. Pelo menos no início, até essa pessoa estabilizar os sinais e sintomas. E aí, a longo prazo, sim, a gente pode ir revendo esse quadro e reduzindo medicação, reduzindo as estratégias ali que a gente está trabalhando junto com o paciente. Mas, no geral, né, Má, acredito que é importante essa avaliação desses profissionais da saúde mental. E o papo tá muito bom, né, gente? Você que tá em casa, você viu só como que é? Ansiedade. Tenho muitas perguntas aqui para elas, tá bom? Antes eu gostaria que você desse uma olhadinha nesse recado aqui a respeito da barbearia do Palosa. Não pule esse recado, já voltamos com o podcast Papo da Hora. Hoje gostaríamos de falar com todos os seguidores do podcast, especialmente os homens, sobre a Barbearia Palosa. Localizada na cidade de Jaboticabal, São Paulo, a Barbearia Palosa é o destino ideal para cuidar da barba e dos cabelos. Com a experiência profissional de Paulo, você pode confiar que você terá o corte perfeito sempre. Se você está procurando mudar o visual, seja clássico ou moderno, visite a Barbearia Palosa, na Avenida João Panosso, 221, na Coab 4. Esse eu indico e esse eu confio, Barbearia Palosa. Você, empresa que está precisando mudar a comunicação visual, procure o Mazeu. Gente, vocês não têm noção dos trabalhos que tem feito. O Augusto vai deixar aqui o Instagram dele para vocês olharem. As fachadas estão assim muito legais, e assim, hoje em dia a comunicação é muito importante, né? Hoje a gente vive num mundo de redes sociais, né, na qual a gente se comunica muito através de imagem, né? Então, assim, e eles fazem um projeto para aprovação com todo carinho, com todo cuidado, entende as ideias, né? A gente é meio suspeito a falar disso, né, Augusto, né? Mas a gente gosta muito do trabalho dele, né? E, assim, a gente indica, e, assim, cartazes, qualquer tipo de serviço relacionado à comunicação, Mazeu Comunicações Visuais. E também junto com a gente a Paixão Lingerie, né? Tô falando da Paixão Lingerie ao lado da proprietária da Paixão Lingerie. O que tem de novidade lá, Araceli? Gente, a Paixão Lingerie, eu gosto muito de falar que a paixão é família, né? O pessoal bate muito em cima que a paixão é feminina. Não, a paixão é pra família toda. Lá você encontra desde o pijama da vovó até o pijama do recém-nascido. E agora, Augusto, será que eu falo? Vai ter um lançamento? Melhor não, vou esperar mais um pouquinho. Esperar, né? Vai ter um lançamento. Deixa todo mundo ansioso. Vamos deixar todo mundo ansioso. Ansiedade
boa, né? Boa. Uma ansiedade boa. E pra você que quer comer uma feijoada deliciosa, acompanhado de uma caipirinha. Caipirinha pode, né? Não me deixa ansioso, não, né? Um pouquinho só. Daqui a pouquinho tem uma pergunta a respeito de bebida alcoólica com ansiedade, que é muito interessante. Um pouquinho só, não fica ansioso, né? Vocês estão deixando a gente com vontade, né, Thaisa? Sair daqui, comer uma feijoada com esse friozinho. É muito bom. Aonde que eu posso comer essa feijoada? A feijoada, é claro, que é no Empório Flor de Sal. A melhor feijoada, feita pelo chefe Benê. É assim, uma feijoada muito especial, feito com produtos especiais, com todo um preparo, com muito carinho. Posso falar com muita paixão, Augusto? Pode falar. Com muita paixão para os clientes, assim, é uma comida muito diferenciada e, assim, vale a pena conferir, porque é uma experiência que vocês vão viver lá no Empório Flor de Sal. Aproveitando que a gente falou de caipirinha, tem uma pergunta muito interessante a respeito disso. Algumas bebidas, elas intensificam os sintomas dessa doença? Ou não? É mito ou é verdade isso aí? É meia verdade. Meia verdade. Como a Marina comentou em algum momento, tem algumas situações, né, que a gente se coloca, ou vou comer um doce, ou vou beber alguma coisa. Num primeiro momento, pode ser que dá essa sensação de conforto, mas não necessariamente porque aquela comida tem, aquela bebida tem algum fator que contribui, ou mais ou menos. Agora, temos aí algumas pesquisas que falam que pessoas que já têm um perfil mais ansioso, evitar, né, por exemplo, cafeína após as 16 horas. Mas eu penso que isso também é muito relativo, que vai de pessoa para pessoa. Né? São questões de hábito, então talvez a pessoa já tenha um hábito instalado, mas hoje quando a gente fala de higiene do sono, quando a gente fala de algumas questões principalmente voltado para o sono, a gente orienta que a pessoa não consuma cafeína após as 16, às 14 horas. Porque existe, assim, um caso assim. Eles são estimulantes, né? Falando no Empório Flor de Sal, né? Tô estressada, né? Passei aquele dia com ansiedade, aquele dia turbulento, mas são 5 horas da tarde. Vou tomar um café lá no Empório Flor de Sal. Mas, às vezes, isso, a pessoa consegue fazer com que isso dê uma relaxada, entendeu? Sim. É o momento que ela sai, né? Sim. Daquele convívio dela de turbulência, de problemas. E nisso, a cafeína acaba atrapalhando, ou a pessoa que consegue transformar esse sentimento e a cafeína acaba trazendo um relaxamento? É momentâneo isso, ou é o inconsciente da gente? Como que funciona? Penso que momentos de lazer, né, momentos de descontração são importantes para a nossa qualidade de vida. Então, sim, eu vou sair, vou tomar um café com um amigo. Isso é extremamente importante para nossa... O que a gente não pode é querer compensar uma situação com outra, né? Então, eu vou beber para... Né? Então, assim, não dá para ser determinante. Pode ser importante esse momento. Agora, se eu, Thaisa, sei que eu sou mais ansiosa, né? Que eu tenho... Que o meu sono é um pouco prejudicado por diversas razões aí, eu evito algumas situações. Eu posso ainda sair com meus amigos, ir no empório, experimentar outras... né, experiências que ali tem, e não necessariamente um café. Por exemplo, se o café tem em mim um componente que me estimula, eu vou evitar o café. Mas eu posso tomar um suco, né? Eu posso tomar um refrigerante. Eu acho que esses cuidados a gente tem que ter do que a gente come, do que a gente ingere, em que momento isso está sendo consumido. É importante a gente pensar. Mas ele não é um determinante único. Sim. Né? Não dá pra gente dizer que só sair ajuda eu a ter momentos de lazer. Não, lazer é muito mais do que isso, né? Não é uma única bebida que vai melhorar ou vai piorar. São fatores que influenciam e que junto com ele a gente tem que pensar em outras situações também. A gente fala inclusive do uso social, né? Então, nós temos o uso social para bebida, por exemplo, né? Então, é lógico que é prazeroso, é extremamente agradável a gente sair agora daqui, comemorar esse bate-papo, comemorar essa conversa com uma cerveja, com uma caipirinha.
isso faz parte, né, do nosso dia a dia e de questões sociais, inclusive. A gente não está aqui falando para se privar. Não, pelo contrário. O que a gente gostaria é que vocês ficassem atentos aos excessos, né? A gente está conversando e falando sobre a consequência dos excessos. Então, se eu estou fazendo a ingestão, né, de bebida alcoólica em excesso, é lógico que isso vai agravar e potencializar, por exemplo, se eu já tenho um quadro de ansiedade, isso vai potencializar os sintomas que eu venho apresentando. Né? Amanhã ou depois, se eu comer em excesso, isso vai trazer um ganho de peso para mim. Vai mudar aí toda a rotina de uma alimentação que já existia. Então, é lógico que existe todas as consequências desse quadro, né? Da gente fazer o uso em excesso e não do uso que traz questões de prazer, né? De lazer, que acontecem com a gente diariamente, né? Então, a gente pode fazer uso da bebida alcoólica, a gente pode comer, por exemplo, algo que a gente gosta muito, né? Sem se preocupar, lógico, se isso vai deixar a gente ansioso ou não, né? Mas vamos pensar sempre na questão do exagero, né? Do quanto isso pode trazer consequências pra gente. Aproveitando que as doutoras falaram aqui que pode beber moderadamente, vamos falar da adega que tem lá no Empório, gente. O que é aqueles vinhos lá em Augusto? Olha, se eu bebesse, eu tomaria tudo. Mas quem gosta pode tomar, que eu tenho certeza que é uma delícia. Doutoras, moderadamente, vá lá no Empório, escolha seu vinho para curtir o final de semana, aquele dia gostoso, moderadamente, não trocando por nada. E o grupo Sobreviver, né, que vem desempenhando um ótimo trabalho aqui em Jaboticabal, pelas redes sociais. Para quem não conhece, a doutora Thaisa Cristina, quem é ela e como surgiu essa ideia aí do Grupo Sobreviver? Bom, vamos lá. O grupo ele nasceu, né, em 2017, através de uma inquietação pessoal minha, onde eu participei de um evento onde estávamos discutindo sinais e sintomas do suicídio. E naquele dia, né, eu fiquei sabendo que no município a gente teve uma vítima do suicídio. E aquilo me inquietou muito e me motivou a sair das quatro paredes do consultório e não esperar as pessoas me procurarem, né? Então eu tive essa motivação de sair e levar informação sobre saúde mental. E aí, conversando com outro colega, também psicólogo, nós criamos a Semana de Prevenção ao Suicídio em 2017. Fizemos um projeto de lei que passou na Câmara por unanimidade. Então, desde 2017, o Grupo Sobreviver realiza todos os anos, no Setembro Amarelo, a Semana de Prevenção ao Suicídio. E desde lá fomos ganhando mais parceiros, né, mais psicólogos envolvidos na causa. É um grupo 100% voluntário, onde a gente dedica, né, as nossas atividades em promover saúde mental e, em especial, a prevenção e a pós-venção do suicídio. Né? Hoje o grupo conta com 10 profissionais. 10 profissionais. Né? Todas da ali, área da saúde mental. Todas dispostas a dar um pouquinho do seu tempo, né, para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Então, eu sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental, né? Recentemente fiz uma formação em psicoterapia do luto, trabalho no meu consultório e também no Hospital São Marcos aqui de Jaboticabal, no setor de psiquiatria, onde lá a gente consegue observar muito de tudo isso que a gente conversou aqui um pouquinho, e divido, né, com muita honra a coordenação do grupo com a Marina, que está aqui no grupo também com a gente já desde o início, não medindo esforços para que esse grupo se mantenha ativo, né, uma vez que ele é 100% voluntário. E acho que o grupo vem colhendo muito frutos, né, ano após ano, né, semana após semana de prevenção. E a gente quer bater muito na tecla de que fazer prevenção não acontece só no Setembro Amarelo, né? É o ano todo.
É o ano todo falando sobre saúde mental, é o ano todo promovendo ações referentes à saúde mental, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, levar informação para a população que é tão carente muitas vezes. Estamos na era da informática, né, das redes sociais, mas falta boas informações. Então esse é um principal objetivo do Grupo Sobreviver, né, conscientizar as pessoas da importância da saúde mental, a importância do autocuidado, né? A importância de buscar ajuda quando necessário. Esse é o Grupo Sobreviver que está aqui no nosso município desde 2017. A doutora Marina, coordenadora do grupo, quem é ela? Eu sou a Marina, psicóloga, coordenadora do Grupo Sobreviver, um trabalho assim que eu abracei com o maior amor do mundo. Trabalho em parceria com grandes profissionais, coordeno esse grupo com a minha amiga e parceira do grupo, a Thaisa. A gente, enquanto puder, enquanto for possível, levaremos esse trabalho sempre adiante. Vivemos aí a nossa melhor fase, enquanto grupo, enquanto trabalho. Né? Desenvolvo meu trabalho não somente no consultório, mas também fora dele, através do Grupo Sobreviver. Então, hoje eu entendo a minha profissão como psicóloga, como formação em psicologia, não só cuidando do ser humano no consultório, mas também fora dele, né? Então, se a gente tem a oportunidade de levar conhecimento, de levar informação, nós estamos formando também novos seres humanos, né? A gente quer, mais do que nunca, que eles busquem ajuda, que eles exercitem, né, o autoconhecimento, porque é uma forma de prevenção, né? A gente conversa muito nas nossas reuniões o que faz, de repente, a pessoa perder o sentido de viver. E nós temos cada vez mais pessoas que têm perdido o sentido de viver. E isso nos entristece, né? Surgiu de uma inquietação da Thaisa que ela teve a grande oportunidade de compartilhar com novos profissionais, de desenvolver um trabalho junto conosco no sentido da gente salvar vidas, né? É aquilo que a gente sempre fala quando a gente finaliza a nossa semana de prevenção. Se a gente puder plantar a sementinha, tiver tido a oportunidade de plantar a sementinha na vida de uma pessoa que ali nos assistiu, que aqui está nos assistindo, nós salvamos vida. Sim. Existe vida, né? Não é à toa que a gente fez a nossa camiseta. Existe vida, né? Existe esperança. Existe um propósito para viver, né? E o autoconhecimento é um propósito. Buscar ajuda é um propósito. Não deixemos que o sofrimento nos conduza enquanto seres humanos. Pelo contrário, né? Vale a pena viver, né? Vale a pena a gente sentir esperança, a gente ter alegria de viver. Não deixemos que a ansiedade, que a tristeza constante, que a depressão conduzam o nosso caminho. E uma vez que a gente fala sobre sentimentos, sobre emoções, uma vez que a gente está aqui conversando com vocês, estamos realizando o nosso trabalho de prevenção, né? É por isso que a gente tem como missão falar sobre não só suicídio, mas também como falar sobre saúde mental o ano todo. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar nas nossas redes sociais, a gente desenvolve o trabalho o ano inteiro, né? Conversamos com pessoas e profissionais da área da saúde mental fora de Jaboticabal, através de lives, através de palestras online que a gente tem realizado. A gente tem tido a oportunidade de falar para outros profissionais, né? Então, profissionais da área da comunicação. Fizemos um trabalho lindo com profissionais da área da comunicação. Queremos repetir agora no segundo semestre, né? Como que vocês podem ser um recurso de prevenção, né? Para as pessoas que estão em sofrimento. É uma coisa assim, né? Que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais, assim, não só no setembro, né? Sim, exatamente. O mês todo, né? Eu acho que deveria ter mais espaço para isso. Você não concorda, Augusto? Sim. Porque não é só em setembro que tá com ansiedade, tá com depressão, é o ano todo, né? Então a gente, eu acho que acaba deixando um pouco isso de lado, né? Apesar que nos últimos anos tá muito mais fortalecido, né? Nós costumamos dizer que não adianta um mês amarelo se todos os outros forem cinzas, né? Então, essa é a nossa proposta.
promover saúde mental o ano todo. E foi muito bonito de ver a nossa semana de prevenção do ano passado, por isso que acho que a Marina falou, estamos na nossa melhor fase. Porque a comunidade de Jaboticabal está reconhecendo o nosso trabalho. Sim. Né? Ano passado nós tivemos muitos parceiros, né, empresas privadas de Jaboticabal que patrocinaram a nossa semana para que essa semana acontecesse, que é uma semana inteira de atividades, de palestras, de ações, e que precisamos de um apoio. E nós tivemos aí mais de 15 empresas que se colocaram, né, que nós chamamos carinhosamente de empresas que apoiam a vida. Né? E eles estão percebendo que a nossa ação não para no Setembro Amarelo, que a gente trabalha o ano todo, e eu acho que o apoio deles vem muito através desse reconhecimento do que a gente vem fazendo em Jaboticabal, que ainda é muito pouco dentro daquilo que o Grupo Sobreviver gostaria de fazer. Hoje a gente trabalha especificamente com a conscientização. Mas temos projetos aí de ampliar esses trabalhos, de talvez conseguir aí uma visão mais assistencial, de poder atender a população. Mas aos poucos a semente já está sendo plantada, o grupo está crescendo, estamos sendo reconhecidos. E acho que é muito importante falar dessas empresas que têm abraçado a causa. Né? Eu acho que a pandemia veio muito também com essa visão da gente começar a olhar a saúde mental com um pouquinho mais de cuidado. Né? Saúde mental nunca foi vista, né? Nunca foi prioridade. Sim. Né? Claro que quando a gente fala de saúde, é difícil falar o que vamos priorizar mais. Porque saúde tudo é importante. Mas eu penso que nesse momento que nós vivemos de um período pandêmico e tudo que vem gerando... Pronto. E isso tudo que vem gerando, que vamos colher ainda, é muito importante a gente parar para pensar nesse cuidado com a saúde mental. Né? Eu acho que a gente precisa começar a ter ações como do Grupo Sobreviver, como de várias outras instituições que a gente conhece, de dar um olhar mais atento para a saúde mental, para a gente poder diminuir um pouco esse índice que a gente tem visto tão alarmante aí de casos de suicídio, de casos aumentando de transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos, entre outros. Então, acho que a nossa sementinha está sendo plantada, e o espaço que vocês estão dando para a gente também é muito importante para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né, para que as pessoas conheçam, acompanhem as ações do grupo, se informe, procure pela gente. A gente está sempre disponível para ações, para a gente poder levar promoção de saúde aí da nossa cidade. O ano passado a gente teve 2 convites, né, de cidades vizinhas. Então, o município de Taquaritinga e o município de Matão, eles entraram em contato conosco e quiseram conhecer o nosso trabalho. Porque eles têm a ideia, né, de que grupos como o nosso, aqui em Jaboticabal, sejam criados no município deles, para que eles também possam desenvolver um trabalho em saúde mental também lá no município deles. Então, isso para a gente foi muito gratificante. Nós estivemos nos 2 municípios e foi muito legal de ver o quanto eles estão empenhados também e fortalecidos, né, com esse propósito de criar um grupo de profissionais para desenvolver o mesmo trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, foi muito bacana, né, pra gente, porque a gente já está servindo de modelo, né, para que outras pessoas também possam se unir para poder ajudar também pessoas que se encontram aí, de certa forma, passando por algum tipo de dificuldade, né, com relação ao que estão sentindo, né? Então, é o nosso trabalho em evolução, é a nossa meta, né, de certa forma, também servir de referência. E que lindo, né? E que gratificante, né? Jaboticabal sendo pioneira nisso, né, Augusto? Acho assim, né? Muito lindo isso, o trabalho de vocês, assim. Temos 3 tipos de público, então, aqui nos assistindo. Igual a doutora falou, o pessoal de Matão viram vocês como referência, mas temos aqui o público que pode estar passando por uma ansiedade. Exato. E gostaria de entrar em contato com vocês, empresas que gostariam de patrociná-las e mais cidades circunvizinhas que gostariam de convidá-las. Como que eles fazem isso? Pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Temos o nosso Facebook, o nosso Instagram, que é @sobreviverjaboticabal.
Lá vocês conseguem os nossos contatos. Vai estar na descrição também, mais fácil para o pessoal, os seguidores aqui da página. Gente, acompanhe o nosso trabalho, as ações mensais que o Grupo Sobreviver propõe. E a gente se coloca à disposição, dentro do que for possível do grupo realizar e fazer essas parcerias. Gente, é um podcast que daria vários episódios, porque o assunto ele é muito extenso e eu sei que você que está em casa tem nos acompanhado até agora, porque já passou, hoje está passando, tá bom? O Grupo Sobreviver aqui de Jaboticabal, gratuito, tá bom? Atende toda a população aqui de Jaboticabal. Afirmar isso, né, Augusto? Gratuito. Sim. Às vezes as pessoas não têm condições, né? E não sabe, né? Não conhece, né? Então, vamos divulgar, pessoal aí, né? Vamos compartilhar esse conteúdo pra gente conseguir atingir mais pessoas, né? Gostaria de agradecer às doutoras, tá bom? Foi um prazer enorme falar com vocês. Sei que eu tinha muitas perguntas, mas a gente vai ter uma outra oportunidade de estender mais esse assunto. E parabéns, tá bom? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, que Deus abençoe e que venha a crescer, né? Venha alcançar mais pessoas aqui em Jaboticabal, a nossa região toda, e quem sabe não somente formar numa outra cidade um grupo para cuidar das pessoas, mas também estender uma perninha, uma célula do Sobreviver em Monte Alto, do Sobreviver em Matão, do Sobreviver em Ribeirão, tá bom? Que Deus possa abençoar e dar as condições cada dia mais, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e conte conosco que podemos divulgar e ajudar vocês, estamos juntos, né, Araceli? Isso, eu venho aqui, assim, agradecer com o coração cheio de gratidão por esse bate-papo, assim, muito grata, né, por receber vocês aqui, né, assim, uma gratidão imensa, poder falar desse tema, poder ajudar pessoas, né, como o Augusto disse, eu tenho certeza que esse projeto de vocês vai longe ainda, e vamos gravar mais podcast falando do primeiro, né, do projeto, né, então, assim, muito grata por vocês estarem aqui, dividindo, né, tudo que vocês sabem conosco, com os nossos telespectadores, né, Augusto? E, assim, eu falo que, assim, tô encerrando o dia com gratidão. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que dê muita sabedoria, muita saúde para vocês poderem alcançar mais e mais pessoas. E eu tenho certeza absoluta que esse setembro vai ser o melhor de todos. Que bom. Obrigada. A gente que agradece esse espaço em nome do Grupo Sobreviver. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição de vocês para outras conversas, outros bate-papos, outros temas, porque falar de saúde mental a gente vai deixar um muito amplo. Ainda quando eu falei com a doutora, eu falei, eu gostaria de falar disso. Ela falou, não. Vamos pegar só um tema. Fazer uma série. Gente, olha, uma série. Gostei. Quem gosta de maratona, pode... Mais uma vez, né, agradecer aí o convite, não só vocês, Araceli, Augusto, mas também a todos que estão nos assistindo, a todos que, de certa forma, né, depois que assistirem, quiserem entrar em contato conosco, a gente está à disposição. Se a gente puder, cada vez mais, né, fazer um bate-papo como esse, levar informação, levar conhecimento, ampliar aí o olhar sobre a saúde mental, é o nosso objetivo, né? Então, eu acho que é um pouquinho mal de psicólogo, a gente adora trabalhar com o ser humano, então estaremos sempre à disposição para estar aí ouvindo, conversando e, claro, divulgando a saúde mental, né, que é o que nos move, né? Então, obrigada mais uma vez, que vocês tenham cada vez mais profissionais da área da saúde mental também sendo parceiros de vocês, né, para levar cada vez mais conhecimento para todas as pessoas que são público de vocês aí. Obrigada. A minha ansiedade do começo do programa passou. Não é patológica. Não é patológica. E se você em casa, tá bom, tem ansiedade, não passou, procure os profissionais. Procurar ajuda também é um passo, um grande passo que você dá na sua vida, tá? Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, gente.